Um dos primeiros desafios que o fotógrafo encontra quando está começando sua carreira é justamente entender a câmera. A gente se depara com aqueles 3 parâmetros que a gente meio que não entende muito bem como é que funciona, né? Que é a velocidade, o diafragma, né? Que é a abertura da nossa lente, e o ISO. Mas afinal, o que são esses 3 comandos? Quando eu comecei na fotografia, eu fui tentar entender, né? Eu fui assistir alguns vídeos para entender isso, e muita gente explicava isso de uma maneira tão matemática, um negócio assim, muita informação demais, e a gente não entendia, tá, na prática, como é que funciona isso aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um conteúdo bem mastigadinho para você entender o que é a velocidade, a abertura da sua lente e o ISO. Para quem caiu nesse canal aqui de paraquedas, eu me chamo Pedro Tolfo, eu sou criador de conteúdo, faço conteúdo tanto em vídeo quanto em fotos para várias marcas, e tô aqui nesse canal para trazer conteúdos informativos, desde reviews de equipamento, desde dicas como essa, e você, a sua parte é se inscrever e deixar o like para apoiar o nosso criador de conteúdo. Inicialmente eu quero falar que não existe uma regra ou uma unanimidade de como você deve aprender esses 3 comandos, de como você deve usar. Na verdade é o tipo de coisa que depois que você domina, você acaba fazendo meio que conscientemente, você já vê uma situação ali e você já sabe que parâmetro você vai ter que colocar, e você fala, eu já sei que nessa situação vou ter que usar uma velocidade baixa, já sei que nessa outra situação vou ter que usar um diafragma bem alto. Para cada objetivo você já vai saber os parâmetros ali, tudo lá no seu inconsciente, lá tudo guardadinho, porque você já vai ter assistido esse vídeo e já vai estar dominando essa técnica. Para começar, a gente tem que entender uma coisinha chamada exposição. A gente tem que entender o que é exposição. A exposição é um parâmetro que vai se referir à quantidade de luz que vai entrar na sua câmera, né, para fazer sua foto. Não existe também uma unanimidade do que é uma exposição correta, né? Tem fotos que vão pedir um negócio mais vivo, mais cheio de luz, com a luz realmente bem estourada, e também vão ter aquelas fotos que você quer fazer um negócio com menos luz, né, com a exposição mais baixa, para dar aquele conteúdo assim mais dramático, né, muitas vezes. Então vai muito da intenção da sua fotografia. A gente tem um fotômetro aqui, o 0 é como se fosse uma guia para você entender que aquilo, a partir dali, é uma foto que teoricamente tem uma exposição média, e a partir dessa intenção de exposição é que você vai designar os seus outros parâmetros. O primeiro desses parâmetros que eu quero falar é sobre a abertura, né? Lembrando que não existe uma ordem correta de configuração da sua câmera. Cada situação vai pedir uma configuração diferente, e muitas vezes você vai fazer só um comando ou outro. Falando sobre a abertura, por exemplo, você comprou a lente 50mm, você vê lá f1.8. Esse 1.8 é justamente o parâmetro de abertura dessa lente, né? Isso quer dizer que ela vai até 1.8, e quanto mais baixo esse número, mais essa lente vai ser clara, né? Mais ela vai ter entrada de luz. Mas falando sobre essa lente aqui como exemplo, que ela é 2.8. Quando ela estiver nesse parâmetro aqui de 2.8, ela vai estar na entrada de luz máxima dela, né? Ela vai estar mais aberta, ela vai estar com o diafragma dela vai estar desse jeito. E quando você vai aumentando esse número, o diafragma dela vai fechando. Então você pode estar vendo isso e estar se perguntando assim, Pedro, então é interessante que a gente utilize sempre o diafragma no máximo, em 2.8. Não necessariamente, né? Cada abertura tem a intenção específica. Aqui nessa lente aqui, essa aqui é uma lente olho de peixe. O diafragma dela é bem pequenininho aqui no meio. À medida que eu rodo aqui, o diafragma dela é manual, né? Eu tenho como mexer ele aqui, escolher essa lente justamente por causa disso. Ele vai mudando aqui na medida que eu mexo aqui. Mas Pedro, me conta aí como é que esse tal dessa abertura influencia na minha fotografia. Tudo é uma questão de intenções, né? Quando você vai fazer um retrato de uma pessoa e você quer fazer aquele desfoque bem bonito, bem cremoso ali do fundo, você quer bem acentuar a pessoa e quer que o fundo fique desfocado, aquela coisa bem cremosinha, você vai ter que usar uma abertura mais baixa, né? Normalmente 1.8, 2.8, coisa do tipo. Dependendo da distância que o teu objeto esteja do fundo, quanto mais longe do fundo estiver, mais ele vai ficar desfocado. Então você vai usar essas aberturas baixas muitas vezes quando você quer essa intenção de desfoque, né? Você quer esse negócio mais cremosinho, mais gostoso e tal, que é utilizado muitas vezes em fotografias de retrato. As situações onde você vai usar uma abertura mais alta, lá para F4, F11, F16, elas são situações onde você quer pegar o máximo de coisas no foco, né? Quando você quiser fotografar uma paisagem, esses dias eu fiz um trabalho que foi, por exemplo, fotografando joias, elas eram muito pequenininhas e eu queria o máximo de detalhes, eu coloquei um F10 mais ou menos ali, para pegar bem bonito ali as joias. Vou estar colocando aqui algumas imagens e você vai estar passeando entre essas duas situações, né? A situação onde você vai querer mais desfoque e as situações onde você vai querer mais coisas focadas, né? Lembrando que quanto menor esse número de abertura, mais você vai ter luz entrando na sua lente. Então, para você ter esses parâmetros de F11, F4, você vai ter uma foto um pouco mais escura e você vai ter que compensar justamente na velocidade ou no ISO. Essa lente aqui, por exemplo, eu tô filmando com ela em F2.8. A F2.8 não é uma grande abertura
abertura, mas já é uma abertura já considerável. Você pode ver que o fundo está bem desfocado, mas para você ver ele desfocando mesmo, por exemplo, eu vou colocar essa lente aqui na frente, você vê que o resto aqui está bem desfocado, né? Se eu aumentar aqui a minha abertura, você vai ver que o fundo ele vai ficando ali, ó, um pouco mais entrando em foco, você tá vendo? Aqui tá em f13, você vê que em f2.8 tá bem desfocado ali no fundo. Vou aumentar bastante aqui a minha abertura, né? Voltei aqui para f2.8, né, que eu queria justamente esse desfoque. A minha intenção nesse vídeo é que o foco fique em mim e que as coisas ali do fundo fiquem um pouco mais desfocadas, né? E um último comentário sobre isso da abertura é que ela também influencia diretamente na nitidez da tua fotografia, né? Essas lentes que a gente tem, elas não são feitas para entregar o máximo da nitidez dela nos extremos, né? Nos extremos que eu digo é no f2.8, que é a abertura máxima dela, e no f22, nesse caso aqui essa lente vai até f22, que é a abertura mínima dela, que é o mais fechadinho. f2.8 bem aberto, f22 bem fechadinho. Normalmente a nitidez máxima dela vai estar em f4, mais ou menos, que você tem que nadar ali mais pelo meio da lente, se você quiser ter a nitidez máxima, né? O segundo parâmetro que eu quero falar é justamente da velocidade. A velocidade é o tempo que a sua câmera ela tem uma cortinazinha, é o tempo que o seu sensor abre essa cortina para entrar luz e fecha. Isso aqui é uma velocidade milimétrica, onde ele faz isso aqui bem rápido. Quanto mais alto é o número que você coloca na sua velocidade, mais rápido é essa abertura e fechada do sensor. Quanto mais baixo, mais tempo ele vai ficar aberto, mais vai entrar luz. Pedro, no que isso influencia na minha fotografia? Quanto mais tempo vai ficar aberto essa cortinazinha do sensor, mais tempo a foto vai estar sendo feita. Então, se você estiver fotografando uma coisa ali que vai estar em movimentos, tá pegando uma pessoa aqui dançando, quanto mais tempo você deixar essa cortina aberta, ela vai pegar esse movimento aqui da dança da pessoa. Velocidade mais baixa, vai ter mais tempo de abertura dessa cortina, então as coisas vão estar mais em movimento, assim, você vai pegar esse rastro aqui de movimento. Se você for fotografar, por exemplo, uma corrida, você for fotografar uma dança e você quer que o seu assunto fique ali congelado, realmente ali, sem ter aquele rastro assim, de movimento, sem estar com aquela sensação como se estivesse desfocado, você vai ter que usar uma velocidade bem alta, né? Normalmente 1/400, 1/200 nessa faixa. Se você quiser fazer uma fotografia de longa exposição, aquelas fotos que a gente vê, né, da cachoeira, que ela parece um véu assim, você vai usar uma fotografia mais baixa. Eu não chego a usar tantas vezes a velocidade baixa, né? Porque muitas vezes elas têm intenções assim mais diferentes, né? Depende de você vai querer fazer um negócio mais conceitual, um negócio mais diferente, pegando um rastro, pegando uma fotografia que não é aquela fotografia mais padrão, aí você vai utilizar a velocidade baixa. Quanto mais alto você utilizar, mais você vai conseguir congelar ali a situação que você está vendo, né? Vai ser aquela foto realmente ali, pegou exatamente no movimento que você está fotografando, né? Na teoria também, um bom parâmetro para você saber qual a velocidade certa de se usar é você pegar a distância focal da sua lente, por exemplo, 50mm, você vai pegar esse número dessa lente e vai multiplicar por 2. Então, 50mm, teoricamente, é interessante você usar uma velocidade ali em 100, 1/100, mais ou menos. Mas lembrando que isso aqui é uma média, não quer dizer que seja esse valor que seja correto, mas é um parâmetro que eu usava muitas vezes no começo, assim, quando eu estava começando a fotografar, eu gostava de usar esse parâmetro para ter uma guia. Ele não é um valor também exato, lembrando que cada fotografia tem a sua intenção. Por exemplo, se você vai estar fotografando na praia com o sol ali pesado ali no teu objeto, você vai ter que usar uma velocidade muito alta para você compensar, porque já vai ter tanta luz ali que se você usar uma velocidade baixa ou média, mais ou menos, vai entrar muita luz na sua foto e vai ficar uma foto super exposta. Então você vai ter que usar uma velocidade ali 2000, 4000. Então a velocidade é justamente esse parâmetro que vai dizer se a tua foto vai ficar congelada, se ela vai ficar com rastro, se ela vai ficar uma longa exposição, se você vai querer fotografar as estrelas. O terceiro parâmetro é um pouco mais simples de entender, é o ISO. O ISO é basicamente a sensibilidade do teu sensor. Quanto menor o ISO estiver na tua foto, mais escura ela vai ser. Quanto maior o ISO, mais clara ela vai ser. Mas de que forma isso funciona? O ISO muitas vezes vai ser o terceiro parâmetro que você vai escolher, porque ele vai meio que compensar a escolha que você fez da velocidade e da abertura. Ele vai meio que depender das outras duas decisões. Mas aí você me pergunta, Pedro, então é interessante o ISO, quanto mais alto eu colocar, mais claro vai ser minha foto, então eu vou sempre colocar o ISO alto. Não necessariamente, o ISO ele é um parâmetro que tem que ser escolhido com muita cautela, porque quanto mais sensível o seu sensor estiver, mais ele vai criar uns grãos que não é necessariamente aquele grão bonito ali da fotografia antiga, da fotografia retrô, vintage. É um grão que é como se fosse meio colorido, assim, que ele tem várias cores, que ele não necessariamente ele é bonito, ele acaba, não é um grão estético bonito, daqueles que você usa às vezes no filtro, que você vê na fotografia analógica. Ele é um grão que é digital, ele não é tão legal e muitas vezes ele estraga a sua foto.
muitas vezes as câmeras de entradas elas não aguentam tanto assim que você puxe tanto o ISO, né? Quanto mais você puxar o ISO, assim, ela já vai começar a entregar esse grão, já vai entregar uma imagem meio quebrada, assim, já nos primeiros ISO, assim, ela já vai começar. Nas câmeras mais profissionais, teoricamente essas câmeras que a gente vem tendo mais recentemente, o ISO, a câmera vai aguentar um ISO maior, né? Você ir para 3.200, você ir para 6.400, 2.800, você vai ainda ter uma qualidade de imagem tranquila. Mas lembrando que é sempre que possível interessante você evitar. Muitas vezes em uma situação de luz controlada, né, no estúdio, ou numa situação onde você vai ter a liberdade de você conduzir a luz do jeito que você quer, seja através de um LED como esse que eu estou colocando, dos rebatedores, você vai conseguir colocar ISOs bem mais baixos. Você poder garantir a qualidade máxima, sem necessariamente ter que utilizar a sensibilidade do sensor para manusear essa luz. Então muitas vezes em trabalhos profissionais você vai ter o ISO ali 200, 100 mais ou menos. Deu para entender tudo de ISO, velocidade, abertura? Já dá para sair no meio da rua e saber que com aquela luz ali gigante eu vou ter que usar uma velocidade, uma abertura alta para compensar aquela entrada de luz? Já deu para saber que numa situação onde eu quero focar só na pessoa ali para fazer um retrato, eu vou ter que usar uma abertura baixa ali um 2.8, 1.8 para deixar bem cremosinho ali aquele retrato, com fundo bem desfocado? Já deu para entender que se eu for fazer uma fotografia de paisagem onde eu quero que tudo esteja em foco, eu vou ter que usar uma abertura bem alta, que é pra gente ter um foco ali bem grande ali que pegue tudo. Deu para entender que numa situação onde está tudo escuro, eu vou ter que botar o ISO bem alto para compensar a luz ali naquela situação escura? Deu para entender pelo menos um pouquinho de tudo isso. A minha missão aqui já foi cumprida e eu vou pedir só unicamente o seu like, o seu apoio, e vou pedir também para você mandar esse vídeo pro seu amigo que tá ali começando na fotografia, que chegou para ti e falou assim: macho, o que é ISO, pelo amor de Deus? Você vai mandar, pô, toma esse vídeo aqui do Pedro Tolfo que você vai entender tudo, você vai ser um mestre da abertura, do ISO, da velocidade. Pois valeu, meus amigos, muito obrigado, estamos aqui, estamos à disposição, até a próxima, valeu!